Olá, estamos ao vivo, eu aqui em Los Angeles, Califórnia, aqui são 11 horas da manhã e eu vou conversar daqui a pouco com a Cláudia Cavalcanti, às 15 horas aí no Brasil. Cláudia vai entrar de São Paulo. Olá, Dora, olá, Helena, olá, Pri, que legal que tá todo mundo aí. A gente vai conversar com a Cláudia assim que ela entrar. Essa é a primeira live do projeto Hilke no Instagram, que estreou na segunda-feira. Fiz a primeira transmissão dessa peça que começou, um projeto que começou lá para 2008. E eu conheci a Cláudia em 2011, quando eu estava fazendo a temporada da a primeira peça desse projeto, que foi Cartas a um Jovem Poeta. A Cláudia já entrou aqui. Então, eu já vou trazer a Cláudia para a gente parar de enrolação e entrar direto no assunto. Vamos lá, Cláudia. Eu preciso entrar aqui. E, Cláudia, está dizendo aqui que você não conseguiu entrar. Vamos tentar de novo. O que a gente vai ter hoje aqui são dois ou três atores que vão ler trechos de poemas também, tá? Vamos ver se a Cláudia consegue entrar agora. Tem sempre essas questões. Aê! Tudo bom? Tudo, e você? Consegui entrar sim. Aê! Eu também tô com essas questões aqui, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live que eu sou o anfitrião. Então, então tem essas questões técnicas que a gente vai se virar hoje. Nossa, nunca ficamos tanto tempo na internet, né? Nunca mesmo, né? Outro dia alguém estava soltando um meme aí com tudo que a gente está fazendo, que a gente já fazia, mas que a gente está fazendo agora. Mas já que você falou disso, Cláudia, como é que tá? Onde é que você tá? O que você tem feito aí durante esses dias de... Tô em casa, quarentena? claro que eu tô em casa. Aí já vão quase 4 meses, né? Um pouquinho menos. E trabalhando muito, porque eu sou editora também. Então, eu sou editora de uma escola, a Escola Vera Cruz. Também responsável pela tecnologia educacional dessa escola. Então, tudo mudou, né? Aulas online, para todos os tipos de aula. Mas também, quando você está em casa, e mesmo trabalhando muito, sem as tentações de fora, sobra tempo também para outras coisas. Então, eu também estou traduzindo algumas coisas. Traduzi também alguns artigos interessantes assim para publicar na rede, algumas coisas que podiam interessar todo mundo, os meus amigos do Facebook e tal. Fiz isso também, graciosamente. E também estou traduzindo uma nova autora. Comecei brincando e aí agora embalei nessa coisa aí. Passo os meus tempos livres fazendo isso. Tempo livre, você está traduzindo uma nova autora. Conta então para a gente quem é essa. Eu estou traduzindo uma autora chamada Nelly Sachs. Eu não conheço muito. Um fascínio assim de traduzir é que você vai também conhecendo o autor à medida que você vai traduzindo. Não somente a obra desse autor, mas também particularidades, biografia e tal. Eu estou me munindo de livros, já comprei várias coisas, apesar do euro. E Nelly Sachs nasceu em Berlim, uma judia, em 1891 e morreu em 1970. Portanto, agora, ainda há pouco, fez 50 anos de morte dela. Foi por conta disso e também por conta dos 50 anos de morte do Paulo Celan, que também comemora este ano o centenário. Ele faria 100 anos em novembro, mas também fez 50 anos que ele morreu. E eles se conheciam, ele também era judeu. Tudo meio que se entrelaça nesses autores que eu acabo traduzindo. Então, um amigo me mandou uma matéria sobre os 50 anos de morte de Paulo Celan.
naquela matéria, num jornal suíço, me levou a uma outra matéria sobre os 50 anos de morte de Celan e Nelly Sachs, que aí que me levou aos poemas de Nelly Sachs, que eu conhecia um pouco, mas e aí comecei a ler, procurei na internet, imediatamente comprei um livro que chegou rapidinho, porque era alemão, mas tinha aqui no sebo. Comprei pela internet, fui traduzindo, aí já outros chegaram. É uma poeta, embora não muito conhecida, e hoje em dia também nem tão conhecida na Alemanha. Ela foi prêmio Nobel em 1966. Uau! E morreu já numa clínica psiquiátrica. Ela passou os últimos anos da vida dela numa clínica psiquiátrica, que também alguma coisa a ver com o Celan, que também judeus perderam suas famílias, né, na guerra e sobreviveram. A grande questão da vida deles dois, do Celan e da Nelly Sachs, era que eles sobreviveram. Sim, sobreviventes. E, Cláudia, me diz uma coisa, você quer que a gente já leia um poema dela, já que você começou com ela? Eu sei que a gente fez uma pauta, organizou, mas a gente pode bagunçar tudo agora. Vamos bagunçar. Vamos bagunçar, né? Eu você mandei quer um poema que eu... para você. Foi um poema, eu já traduzi vários poemas, bastante, porque primeiro eu traduzo, eu deixo as minhas dúvidas no ar, eu não fico martelando aquela dúvida, porque aquela dúvida ela pode ser resolvida num outro poema. Eu posso entender o que ela estava querendo dizer no poema 1, traduzindo o poema 2. Então eu vou deixando, porque à medida que eu vou traduzindo, eu vou conhecendo melhor aquele autor, né? Aquela autora, aquele autor. Enfim, eu já traduzi muito, mas esse que eu dei para você, mandei para você, foi o primeiro que eu traduzi, e eu acho, e para mim não restou, por enquanto, não tem penduricalhos, uma boa tradução, né? Acho que Sim. futuramente eu mexo muito nas minhas traduções, mas essa aí talvez ela esteja mais ou menos prontinha. Se você quiser ler, eu vou adorar. Quem está com esse poema para ler é o Dudu de Oliveira, um ator, grande ator, amigo, querido, que topou fazer uma participação, fazendo essa leitura. Eu acho que a gente podia, porque aí a gente já lê o poema e depois você, de repente, comenta. E talvez seja interessante a gente fazer essa relação dos 4 autores que você vai falar. Claro que eu estou com um livrinho dela aqui, a gente vai falar de Ingeborg Bachmann também. Tem um poema que é dedicado a Nelly Sachs, Isso. Palavras. E você leu. Dá para falar de tudo isso. O que você acha do... Vamos chamar o Dudu agora para fazer Vamos chamar. Leitura? Você me expulsa daqui e depois eu volto, não é isso? Eu expulso você, o Dudu entra, faz a leitura. Ótimo. O pessoal que está aí assistindo conhece o Dudu, segue ele, segue a Cláudia também. Mas o mais importante é ouvir o poema e depois a gente comenta, tá bom? Ótimo. Vamos fazer isso. Então tá. Até já, Cláudia. Até. Então agora vamos fazer essa coisa aqui. Vamos ver, cadê o Dudu? Quer dizer, eu tô vendo que o Dudu tá aí, eu tenho que entrar com o Dudu aqui. Seria bom se ele ouvisse quem que a gente está pedindo aqui. Já entendi aqui onde é que eu entro. Vamos lá. Go lá. Achei. Tá aqui. Vamos lá. Então vai entrar o Dudu para ler Povos da Terra de Nelly Sachs. E aí? Dudu. Grande Obrigadão. Ivo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo, de verdade, por ter me convidado aí para esse momento tão lindo que é fazer arte, né? Nos fazeres que a gente está buscando, né? Possibilidades e tá aqui ao vivo com você, que é uma inspiração para mim. Você sabe por quê? Eu me sinto muito honrado de estar ao vivo aqui fazendo esse poema que você me convidou. Legal, Dudu. A gente se sente super honrado de ter você aqui também. Obrigado. Acho que deixa essa live muito mais interessante, a gente ter mais participações e não só eu que gravei esses poemas e postei no Instagram, é sempre a mesma voz, né? Sim. Você vai ler, a Mari vai ler e talvez a Domingas também, se a gente conseguir, vai ler um trecho no final. E a gente vai começar... Tá sempre
Tá sempre acontecendo essas lives? Essas lives a gente vai fazer a partir de agora. Essa é a primeira. Você Ah, tá que na bacana. primeira. Então, olá, gente que tá aí, que tá nos assistindo. Prazer, sou Dudu de Oliveira, sou amigo do Ivo. Somos atores da mesma agência e somos amigos aí há algum tempo, né? De projetos. É isso aí. Legal. Vamos mergulhar na É? poesia, Dudu? Vamos Você tá aí. pronto? Vamos! Pronto, a gente nunca tá, né? Mas vamos aí. Não, você tá. Com certeza. Povos da terra, vocês, com a força do desconhecido firmamento, envolto como rolos de fios, vocês, que costumam e de novo fazem o cozido, vocês, que adentram o embaraçado das línguas como em colmeias para picar o açúcar e ser picados. Povos da terra, não destroçem o universo das palavras, não retalhem com as facas do ódio o som que nasceu com um sopro. Povos da terra, há que ninguém pense em morte ao dizer vida, e não em sangue ao falar berço. Povos da terra, fiquem as palavras na origem, pois são elas que podem aproximar os horizontes dos céus verdadeiros, e pelo seu avesso, como a noite bocejando atrás da máscara, ajudar as estrelas a nascer. Valeu, obrigado, Dudu. Obrigado eu. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Vou chamar a Cláudia de volta para ela comentar esse poema e essa Quero história ouvir. que ela está traduzindo agora. Tá Tá bom. bom? A gente se vê na próxima aí. Valeu. Até mais. Valeu, Até. Dudu. Até. Beijo. Beijo. Vamos lá. Estou feliz aqui que deu certo. Agora eu vou chamar a Cláudia de volta. Estou feliz que deu certo essa coisa da múltiplos convidados. Oi? Pronto. Oi, Cláudia. Voltei. Voltou. Tá dando certo. Tá dando certo. Pessoal aí, sigam a Cláudia e o Dudu, que vocês conheceram agora. Obrigada, Dudu. E então, Povos da Terra, primeiro poema que você traduziu da Nelly Sachs. Eu estava falando Sachs até você escrever com Z a pronúncia. Obrigado por ter feito isso, porque eu ia continuar falando Sachs até, né? O S em alemão normalmente tem som de Z. Eu também eu não consigo falar Rilka. Quer dizer, eu consigo, mas eu sempre falo Rilke, né? Porque acho que deixa mais fácil. Mas você que é catarinense, você tem esse R mais fácil de pronunciar do que eu, que sou nordestina. Esse R rolado, vibrato, né? Assim, Rilke, né? Rilke. É um R que, para eu dizer, eu que aprendi a falar alemão já, enfim, com todo o meu aparato vocal pronto, eu preciso pensar para pronunciar, né? Porque se você diz Rilke, tudo bem, aqui todo mundo conhece Goethe, embora seja Goethe, né? Mas na Alemanha as pessoas vão ter dificuldade de saber de quem se trata, né? Sim. Mas Nelly Sachs, enfim, isso é uma outra conversa. Esse poema, Povos da Terra, ele foi escrito em 1949. Uhum. Né? Embora tenha sido escrito em 1949, eu não só esse poema, como alguns outros dela, para mim tem um quê assim de expressionista. Eu também traduzi uma antologia de poemas expressionistas alemães, cujo movimento se deu muito no começo do século XX, fortemente até o começo da guerra. E embora houvesse muitos poetas nascidos mais ou menos na mesma época de Nelly Sachs, ela não é um poeta expressionista, mas esse tom evocador, vocês, essa coisa conclamando as pessoas a alguma coisa, né?
notadamente a mudar o mundo, né? Um mundo para melhor. Em 1949, ela estava só há 4 anos do final da guerra, né? A guerra estava ali muito perto das pessoas. Ela já morava nessa época na Suécia, porque ela foi para a Suécia em 1940, se não me engano, assim, num dos últimos aviões que puderam voar para Estocolmo. Ela se livrou por pouco de ir para algum campo de concentração e ela não voltou mais para viver na Alemanha. Ela voltou mais ou menos nessa época, se não me engano, que ela ganhou o prêmio Nobel para receber um outro prêmio importante na Alemanha, em 66. Então, e morreu em Estocolmo, quer dizer, ela não voltou mais à Alemanha que não fosse por uns poucos dias, né? Isso é um pouco do grande, digamos assim, dilema e contradição também desses poetas como Paulo Celan também, que embora judeus e mestres na língua alemã, né, a língua para eles também significa a língua do nazismo, né? É uma grande contradição essa, né? É a própria língua, né? No caso do Celan, ele nasceu numa minoria, ele nasceu na Romênia, numa região onde se falava alemão, mas ele era romeno. Ele não tem o nome alemão, se você não sabe, você nem relaciona, né? O nome dele nem é esse. Na verdade, o sobrenome é Antschel. Contém as letras de Celan, enfim, mas não é Antschel, Paul Antschel. E ele falava alemão, porque ele nasceu nessa região que falava alemão, e ele dizia que a língua dele era alemão porque ele sonhava em alemão. Que bonito isso. Eu sonho em alemão, então é a minha língua. Mas mesmo ele escreveu, morou grande parte da vida dele depois na França, em Paris. Então, ele também tinha essa relação com o francês, traduziu também para o francês alguns poetas russos e tal. Mas havia essa contradição neles, inclusive Ingeborg Bachmann também, né? Que era uma pessoa, tanto Nelly Sachs quanto Ingeborg Bachmann são poetas que estão ali preocupadas com a palavra, né? Com o poder da palavra, com o que ela pode dizer. E essas palavras são ditas por elas em alemão, né? Sim. Traduzidas por você, por nosso português. Era preciso se reconciliar, né? Para elas era preciso se reconciliar, e para o Celan muito mais. Celan perdeu toda a família dele na guerra, né? A Nelly Sachs conseguiu fugir com a mãe. A mãe morreu em Estocolmo anos depois, mas ela salvou a mãe ainda. Então, isso caracteriza um pouco da poesia desses poetas que a gente está falando aqui também. Tem essa coincidência também entre eles, embora e ainda se conheciam, né? Não sei se eu já falei, mas Paulo Celan conhecia a Nelly Sachs, chegou aí visitá-la. Sim, eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouco dessa relação entre eles, para depois a gente entrar em Rilke, que é de outra época, mas falar dessa relação. Eu até acho que o próximo poema que a gente vai ler aqui, aí esse eu vou ler, é O Tempo Adiado, né? Isso. E Ingeborg Bachmann foi o motivo que fez a gente voltar a se falar no começo desse ano para fazer essas leituras, que a gente teve que transferir para a internet por tudo que está acontecendo. Mas talvez interessante falar que, né, que você lançou essa tradução esse ano. Eu estou com um livro porque eu encontrei a Cláudia em São Paulo no começo do ano, senão não estaria com o livro aqui. E que você lançou essa tradução no começo do ano, e a relação de quem é a Ingeborg Bachmann, interessante, uma mulher, né? A gente tem aqui Rilke, Celan, né? 2 homens, e Nelly e Ingeborg, 2 mulheres. Então, falar um pouquinho dessa relação entre esses 3, Cláudia, Nelly, Celan e Ingeborg. O que você acha? Antes da leitura.
Eu acho ótimo. Eles são mais ou menos contemporâneos, embora a Nelly Sachs fosse um pouquinho mais velha, embora muito admirada por eles dois, né? A Ingeborg Bachmann nasceu em 26, Celan nasceu em 20, então são da mesma geração. Ingeborg Bachmann, ela nasceu na Caringia, uma região austríaca. Então, ela era austríaca, morou um tempo em Viena, em vários outros lugares, também em Berlim, Zurique. Morreu em Roma, em 73, portanto, não muito, nada velha, tinha 47 anos. Morreu em consequências de um incêndio. Ela dormiu, ela tomava muitos remédios, enfim, era adicta de remédios para acordar, dormir, o que fosse mais possível. E ela dormiu fumando. E aí o cigarro, enfim, incendiou a roupa que ela estava, a camisola dela, e ela sofreu ali por umas 2 semanas ainda em consequência dessas queimaduras e morreu. Também já muito triste com a morte de Celan, 3 anos antes, em 1970, que se atirara no Sena. Celan tinha graves problemas psiquiátricos, psicóticos, né? Mania de perseguição. À medida que você vai se aprofundando em detalhes da vida dele, ele era alguém que sempre acabava brigando, arrumava confusão nos círculos literários por onde ele passava, mas tudo isso tem a ver com consequência, né, do que essas pessoas foram obrigadas a viver. Então, tem um entrelaçamento aí interessante, que eu só me dei conta recentemente. O livro, o Celan, deixa eu ver onde ele está. Essa aqui já é uma segunda capa, uma segunda edição. Esse livro saiu com outra capa em 99. Né? Eu já não me lembro quantos anos eu passei traduzindo, talvez uns 3, 4, já não me lembro. Depois de ter traduzido também um poeta, Georg Trakl, um austríaco, que também chegou a influenciar, principalmente Ingeborg Bachmann, e que também se matou. Quando a gente é jovem, a gente se interessa muito por essas almas rebeldes, né? Sim. A gente gosta de ter esses exemplos, se sente nutrido por isso, inspirado e tal. Eu me sentia muito, né? Esses poetas expressionistas, todos eles tinham destinos assim incríveis. Cada um, se eu for contar aqui a vida de cada um, mas enfim, eu tinha terminado de traduzir o do Tráquilo para a editora Iluminuras. Esse livro está em catálogo até hoje, já tem várias reimpressões, o Celan também. E comecei a traduzir o Celan, que foi publicado em 99. Quando o livro foi publicado, eu já não me lembro, mas agora reconstituindo e olhando os meus papéis, o primeiro poema de Ingeborg Bachmann que eu traduzi data de 99. Então, eu terminei de traduzir Celan e comecei a traduzir Bachmann, e não foi por acaso, né? Os dois eram ligadíssimos, eles se conheceram em Viena, em 48, pós-guerra, se apaixonaram, conviveram muito pouco nessa época, alguns meses, e em seguida o Celan já partiu para Paris. Ingeborg Bachmann também foi viver em outros lugares, viveu em várias cidades, mas se corresponderam ardentemente, e não só ardentemente, também literariamente, né? Para quem não conhece, são dois poetas, mas para quem vai se aprofundando na obra deles, encontra diálogos, poemas que conversam com poemas, coisas interessantíssimas que parecem um sem fim. É um baú que você abre, é um tesouro que você vai vendo, assim, das correspondências, algumas expressões que um usa, o outro usa. Então, os dois se influenciaram muito, né? Todos eles, muito Celan e Ingeborg Bachmann, mas também Nelly Sachs. Celan e Ingeborg Bachmann são conhecidos como dois dos maiores poetas em língua alemã do século XX, né? Notadamente do pós-guerra. São dois poetas impressionantes, muito virtuosistas, né?
a, o Celan, uma linguagem muito mais difícil. Hoje em dia eu reveria toda a tradução que eu fiz de Celan, eu iria rever, mesmo porque muitas coisas surgiram, cartas, notas e tal, que isso aí elucidam muita coisa, e se elucidam o poema, elucidam a tradução do poema também, né? Cláudia, eu fico morrendo de vontade de ler. É que não vai dar tempo, senão é muita coisa. Mas É, esse poema Retrato de uma Sombra, que é um desses que você me é mandou, de 38. você traduziria ele mais? Não, 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 esse esse não. não. Esse tá. Esse De não. Esse repente eu eu faço falo. várias vezes e esse eu não tenho vontade de. Mas esse é um poema que é do Espólio, ele foi publicado muitos anos depois que o Celan morreu, portanto ele não quis publicar. E ele difere um pouco. É lindo, mas ele não é um poema com a carga de, de e de mestria da língua alemã, como outros que caracterizam a obra de Celan e que tornam tão difícil a tradução, né? Ingeborg Bachmann também muito difícil de traduzir por outros motivos, mas também são poemas cheios de simbologias. Você, à medida que você vai traduzindo, é que você entende por que é que ela, o que é que quer dizer aquela palavra que ela está usando com tanta frequência. Isso eu estou conhecendo agora também na Nelly Sachs, né? Ela usa certas palavras com muita frequência, e eu estou começando a entender por quê. Tem muita coisa a ver com a origem judaica e tal. Mas Celan e Ingeborg Bachmann travaram também uma correspondência maravilhosa que virou filme. Você sabe, você viu esse filme. É um filme que é feito só das cartas entre eles dois. É lindo. É É um lindo, é filme que lindo. dá para montar uma obra de teatro com isso Vai também. dar, vai dar. Vai dar, né? É. Então aí eu Agora, o pode Cláudia, até. Oi, não, fala. não, não. Deixa eu só. Conclui o que você estava pensando e aí a gente entra. Vamos fazer uma leitura. Eu acho que não inteiro, mas o tempo adiado. Mas você me diz se a gente lê inteiro ou não. Mas o que você estava falando sobre a relação deles, a O, o correspondência da tempo, Bachmann com a Helen? não, o Tempo Adiado também é de 52. Ele pertence a um livro que foi publicado em 53 com esse mesmo nome, O Tempo Adiado. Já estou adiantando aqui um pouco do poema. Então, se você pensar, você falou no Retrato de uma Sombra, que é 48, esse poema que o Dudu leu de 49, O Tempo Adiado de 52, que é um dos grandes poemas dela, muito conhecido, que abre essa antologia e, enfim, dá nome a ela, mas também eu não estou inventando a roda, é um poema muito conhecido e muito conhecido também, muito conhecido, ficou muito conhecido na época pela beleza, né, lírica, mas tem por trás todo o drama do pós-guerra, né? Uhum. Que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente nessa live logo vão, embora também seja um poema cheio de enigmas e coisas meio opacas, assim, que você não entende bem. Nós que vivemos neste tempo, nada transparente, nada, sem muito pouca perspectiva, né? Eu não estou falando só da Da pandemia, pandemia. estou falando aqui nós brasileiros e você também aí nos Estados Unidos. É um poema, um clássico poema do pós-guerra, mas como cabe a todos os clássicos, nós podemos vesti-lo para a nossa época. E ele também serve para a nossa época, né? Se você quiser ler O Tempo Eu vou Adiado. ler, eu vou ler. Eu só queria fazer um comentário aqui que esse poema você me mandou no começo do ano porque ele tinha saído a tradução tinha saído na Ilustríssima, né? Ou na Ilustrada. Foi na Ilustríssima, naquela última página, no domingo. Foi a última edição do ano, né? Aí o livro saiu meados de janeiro. E aí a gente tinha várias coisas programadas. Uma delas era na Biblioteca Mário de Andrade, eu e você, eu falando e você
lendo alguns poemas que se abriu, não acabou acontecendo. Eu tinha outras viagens para fazer para o Rio, para Recife e tal, para falar desse livro, e enfim. Última ilustríssima do ano passado, com um poema traduzido pela Cláudia, que começa dizendo: vem aí dias piores. E a gente nem fazia ideia do tamanho dessa pandemia, né? Porque em janeiro estava lá na China, enfim, não é? As pessoas relacionavam com o que está acontecendo com o Brasil. Isso. Mas eu vou ler aqui o poema porque saiu assim, eu acho que no penúltimo dia do ano, uma coisa assim. Era tipo 29 de dezembro, 30 de dezembro. Foi o último domingo do ano, né? E aí, com esse poema, assim, para fechar o ano, enfim. Lê pra gente, Ivo. Vamos lá. O tempo adiado. Vem aí dias piores. O tempo adiado até a nova ordem surge no horizonte. Em breve deves amarrar os sapatos e espantar os cães para os charcos, pois as vísceras dos peixes esfriaram no vento. A luz da anileira arde pobremente. Teu olhar pressente a penumbra. O tempo adiado até a nova ordem desponta no horizonte. Do outro lado, afunda tua amada na areia. Ele sobe-lhe pelo cabelo esvoaçante. Ele corta-lhe a palavra. Ordena-lhe silêncio. Ele encontra mortal e pronta para a despedida depois de cada abraço. Não olha para trás. Amarra teus sapatos, espanta os cães, joga os peixes ao mar, anula a anileira. Vem aí dias piores. Cláudia saiu para eu deixar lendo a poesia, o poema aqui sozinho, ou será que teve alguma questão técnica? Vamos ver aqui como é que eu faço para... Cláudia, vamos lá. Mas já autorizei sua entrada aí, Cláudia, mas é impressionante. A gente fala aqui um pouco sobre algumas palavras, eu acho que devem ter sido super difíceis de traduzir, mas não é? O que isso quer dizer hoje, né? Quando a Ingeborg escreveu isso nos anos 40, você falou. Não, esse foi 50, né? E 59. 52, por aí. 52. O que... E você me falava, né? Vamos fazer essa leitura porque esse poema é super atual, né? Eu li esse poema em março, a gente tinha acabado de começar a quarentena, e a gente está aqui até hoje, né? Todo mundo dentro de casa, né? Vem aí dias piores, né? Me fala sobre o contexto desse poema de quando foi escrito, para a gente relacionar aí um pouco com o contexto é esse, é um contexto de pós-guerra, né? De falta de horizonte, né? O tempo adiado até nova ordem surge no horizonte, horizonte, limiar, ponte, todos esses elementos estão muito presentes na poesia de Ingeborg Bachmann, né? Como um limite, está ali, né? Alguma coisa utópica, inclusive, né? E que é preciso chegar lá, né? É preciso ultrapassar e conhecer outra coisa. Então, ela sempre tem um lugar a chegar, uma coisa a perseguir, ou mesmo a não chegar, né? A não ultrapassar. Então, o tempo adiado até nova ordem surge no horizonte. Esse poema, eu já conversei com meu ex-orientador, que durante essa quarentena morreu, mas na Alemanha. Eu uma vez visitei e ele tinha escrito um ensaio sobre esse poema. E ele me disse... Sobre esse poema, não. Era um ensaio sobre Ingeborg Bachmann. E aí ele disse, nossa, o tempo adiado, quantos enigmas... Mas ele era alemão, né? Quantos enigmas tem nesse poema, né? Quando ela fala em charcos... Né? O que é que ela está querendo dizer com isso? Evidentemente, eu interpretei como charcos, mas não são exatamente charcos em alemão, mas que era um estudioso em alemão, da obra dela em alemão, ele conseguiu decifrar.
Mas isso é proposital dela, tem muitas, algumas simbologias. Celan, né? O Celan tinha lançado um livro chamado Areia Noturnas, e aqui ele fala da amada afundada na areia, ela fala da amada afundada na areia, né? Não é por acaso, né? Na época, os surrealistas disseram: esse poema é um poema surrealista, é um poema de pós-guerra, é um poema. Foram várias as interpretações, sempre ressaltando a beleza estilística do poema. Traz A gente disso carga. deu um probleminha aqui, Cláudia. Não sei se deu um probleminha na minha transmissão aqui. Não sei se é só aqui. Você está me Mas ouvindo? agora, não, eu estou te ouvindo agora com um pouquinho de delay, mas está funcionando. Está funcionando. Eu estou ouvindo você super bem. Tá bom. Não sei se alguém aqui está usando. Não, né? Então, enfim. Mas tudo bem. Você estava falando. Aqui em casa está vendo duas lives ao mesmo tempo, internacionais. Um aqui no Instagram, na outra sala é no Zoom, né? A gente não pode nem dizer que a pandemia vai atrapalhar a globalização, porque ela está aqui acontecendo, né? A outra live está com a França, Portugal, Rio de Janeiro. Olha só como vocês estão internacionais. Não é? Internacional. Aqui não é tão internacional porque somos dois brasileiros aqui, não é, conversando sobre tradução para o português. Mas eu queria pegar esse gancho, Cláudia, antes da a gente já trazer Rilke, porque é incrível como passa rápido, daria para a gente ficar falando um tempão. Mas assim, quando eu estava lendo esses poemas, a gente conversou, eu tirei umas dúvidas com você em alguns momentos, porque eu perguntava, tá, o que essa palavra me fala, por exemplo, né, anula a anileira. Anileira. Anula a anileira. Eu fiquei a pensar, gente, que vontade de trocar essa palavra. Se eu fosse fazer isso no teatro, provavelmente trocaria, sabe? Mas poesia não, né? Você não vai mexer no poema. Mas eu queria te perguntar sobre essas, né? Você como tradutora, principalmente de uma língua como o alemão, você é co-criadora do poema na língua portuguesa. Isso, tem que ser, né? Alguns se consideravam, e com razão, autores, porque eles, de fato, eles interpretavam o poema de uma forma absolutamente pessoal. Eu não me considero, não me classifico por aí. Eu me considero uma facilitadora daquele poema, né? Para quem não sabe ler em alemão. E eu gosto que as edições sejam bilíngues, porque eu acho bacana você, mesmo não sabendo a outra língua, você comparar de alguma forma. De alguma forma você tem o que comparar. Você compara o tamanho dos versos, né? Você compara rimas, se há rima, se não há rima, né? Tem uma poeta que eu gosto muito, todo mundo gosta, não sou eu, a Szymborska, que eu tenho as edições dela em bilíngues, português, polonês. Eu não entendo nada de polonês, mas eu leio, eu presto atenção, eu vou lá e dou uma olhadinha para saber se o tamanho é a mesma coisa e tal. Então, sim, quando a gente traduz qualquer coisa, menos bula de remédio, não dá para criar tanto em cima de bula de remédio, mas em tradução de literatura e muito fortemente tradução de poesia, você tem que fazer algumas opções, né? Algumas vezes dá certo, outras não. Algumas vezes você deixa para trás uma rima que poderia ser maravilhosa naquele poema, que não vai dar diferenças entre as línguas e tal, e você só vai não naquele. Você tem uma saidinha assim. Eu não sei, eu estava vendo aqui, não sei que tem alguma coisa do sinal que você também deu uma saidinha. Ah, tá. Porque, Mas você estava falando sobre aquele comentário que eu fiz sobre co-criar, né? Que é claro isso, que você, isso.
Então, por exemplo, anula a anileira. Em alemão é lösch die Lupinen, né? Seria apaga as alfafas, anula as alfafas. Mas ela não disse isso ao Léo, não escreveu isso ao Léo, ele escreveu lösch die Lupinen. Tem um aliterão aí, os dois L's. E eu me esforcei para que isso fosse reproduzido, porque eu achei que seja a anileira, seja a anileira, sejam as alfafas, isso não fazia muita diferença no final, que o importante era preservar a literação. Então eu fiz uma pesquisa de árvores, né? Eu não ia botar ali enfiado no poema, porque não ia ter a ver com a paisagem escrita no poema, nem, né? Sei lá o que. Mas, enfim, eu achei que a anileira proporcionava essa aliteração. Anula a anileira. Tem uma outra aliteração no mesmo poema, né? Qual é a outra? Sim, porque em cima ela fala a luz da anileira. Também são dois L's. A luz da anileira. Em alemão é Licht der Lupinen. Ela não fez isso por acaso. Ela não diz Licht der Lupinen e depois Lösch de Lupinen, quer dizer, a luz da anileira. E anula a anileira, no final das contas é apaga a anileira ao pé da letra. Isso por acaso. Então eu procurei bravamente obedecer. Eu saí, cheguei, voltei de novo. Tem alguma coisa acontecendo que você tá travando bastante aqui. Eu consigo te ouvir, consigo entender tudo que você está falando, mas está com algum delay. Alguém anotou aqui, alguém escreveu que deu uma travada, mas até... Porque normalmente as pessoas comentam pra caramba quando não está dando para ver, né? Então me parece que, apesar de estar travado, as pessoas estão vendo. Se alguém... Não, mas é uma espectadora especial, a minha filha, que eu pedi para ela ficar prestando atenção nisso. Então, ela me avisou, mas em seguida eu vi que eu tinha parado a imagem e depois voltou, né? Então, são essas opções que você é obrigado a fazer para preservar alguma coisa do poema, seja estilisticamente, seja o conteúdo, de preferência os dois, né? Isso é a cada verso, praticamente. Alguém está dizendo aqui que está travando a imagem às vezes. Está travando às vezes, mas pelo menos está. A Domingas também está aqui, estava de olho nisso, está dizendo que está travando um pouco. Cláudia, o que a gente pode fazer vamos chamar a Mari, a Mariana Leme, que está aqui, e ela vai ler o poema As Janelas, do Rilke. E aí depois... E aí eu entro depois de novo. Entra de novo, quem sabe melhora. Qualquer coisa, não sei se você pode ficar um pouco mais perto do modem. Eu ia fazer lá fora, resolvi fazer aqui por isso hoje também. A gente vê esse poema do Rilke, aí na volta você fala um pouquinho mais sobre a tua tradução da Ingeborg Bachmann, que esse papo é super interessante para a gente, para nós atores, né? Você ter um texto como esse, você ter uma frase como essa, anula a anileira. Era isso que eu dizia, talvez se fosse fazer no teatro, fizesse uma alteração para ficar mais compreensível. Agora, na poesia, é muito saboroso ter uma literação como essa. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a Mari, porque ela já deve estar se preparando, que ela falou que ia fazer na janela, e aí a gente volta, tá bom? Tá bom. Então eu vou chamar agora a Mariana Leme, atriz, que vai ler aqui com a gente também. Acompanhe a Mari aí nas redes sociais. A Mari já está pronta aqui, eu vou convidar. E a Mari vai entrar fazendo As Janelas, do Rainer Maria Rilke. Um poema traduzido pela Cláudia também. Oi, Mari. E aí, tudo bem? Tudo bom, obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Imagina, uma delícia. Que importante, né? Distribuir poesia nesse momento. Que bom que você está aí na sua janela em São Paulo.
Tô aqui, Pra tô gente... aqui. Na verdade, eu optei por fazer dentro de casa, Ivo, por causa do som. Tá, São Paulo, apesar de estar em quarentena, é uma cidade barulhenta. beleza, maravilha. Vamos lá. Vamos. A janela. Não és tu, nossa geometria? Forma tão simples. Janela. Que tão fácil se prende a ela nossa vida imensa? Aquela que amamos não é mais bela que quando a vemos aparecer, como se para sempre, meu bem-querer, emoldurado de ti, janela. Os acasos já não existem. O ser age bem dentro do amor, com o pouco espaço ao redor que costumamos reger. E... É Obrigado, lindo, Mari, né? demais. Obrigada a vocês. A gente vivendo tanto, olhando o que a gente tem através da janela esses dias, não é? Tinha que ler esse poema. Quero saber da janela. Cláudia, explica pra gente. Janelas. Vou chamar a Cláudia de volta aqui. Obrigado, Mari. Legal. Beijo. Beijo. Vamos lá, Cláudia. Esse poema, Cláudia traduziu do francês, o que é interessante também, um poema escrito em francês pelo Rainer Maria Rilke, o nosso autor aqui do teatro que a gente está fazendo. Muda completamente, né, Cláudia? Sim, é outra parada, é outra história, né? Ivo, vou lhe confessar uma coisa. Infelizmente, eu não ouvi nada. Enquanto vocês estavam falando, não tinha som aqui para mim. Será? Bom, Eu li... o Israel Azevedo está dizendo que ouviu a leitura, então ouviram. Israel, discípulo do Celan. É poeta também, enfim. Adora Ingeborg Bachmann também. Está aqui fiel. Que legal, obrigado por estar aqui, Israel. Mas então, Cláudia, você estava falando de Ingeborg Bachmann e assim, eu quero... Vocês leram o Rilke? A Mari entrou e leu a tua tradução do francês das Janelas. Sim, ela leu na janela de onde ela está, em São Paulo. A imagem eu vi. Não vi o som. E aí, assim, eu queria só comentar uma coisa. As pessoas, quando assistem o Rilke, elas sempre me perguntam das escolas literárias, né? Então, ao mesmo tempo que ele começa, e aí como a peça mistura muitos de textos, a Mari está dizendo aqui, a Mariana está dizendo aqui, depois eu leio para a Cláudia. A gente vai gravar essa leitura, que Mari. Bom. Aí eu quero, Mari. Mas as pessoas me perguntam, né? Eu sinto um poeta romântico, mas de uma hora para outra eu sinto um poeta expressionista, Rainer Maria Rilke. Então, já que você estava falando também de poemas, você estava falando um pouco do surrealismo também da Ingeborg Bachmann, vamos entrar em Rilke falando sobre isso? O que você acha? Vamos. Ele é um poeta para além de qualquer escola literária, eu dizia, escola literária. Ele, embora ele seja um poeta de seu tempo, né? Ele é um clássico, assim. Ele tem um pouco de simbolista, de expressionista não tem nada, eu diria. O Rilke não tem nada de expressionista, né? Mas cada livro que ele ia escrevendo, e aí mais na segunda metade da vida dele, ele nasceu em 1875, né? Os textos que você escolheu que você lê na sua peça são da metade da vida dele ali, né? No fim, começo do século. E ele morreu em 26. Ele morreu com 51 anos, já um senhor de idade. Um jovem senhor de idade. Belíssimo. Diz a lenda que levou ele tinha leucemia e levou uma picada de uma rosa e morreu. Aquilo piorou, né? Uma lenda em torno dele.
Uma né? picada de uma rosa. O do espinho, né? Furou, Sim. furou a mão com o espinho e aquilo piorou muito a leucemia dele. Mas é um poeta que não dá nem para você... Aliás, que influenciou muito Ingeborg Bachmann também. Tem várias coisas dele nos poemas de Ingeborg Bachmann. Naquele pós-fácil que eu escrevi, eu citei algumas coisas. Ele, obviamente, influenciou todos os poetas que nasceram depois dele, porque ele é maravilhoso. Aqui a gente tem umas traduções do Augusto de Campos, eu me lembro que são maravilhosas. O Zé Paulo Paz também traduziu, muito bom, né? E eu traduzi prosa, traduzi cartas, porque era justamente uma faceta dele pouco conhecida aqui, né? E eu quis trazer isso porque também esse jovem Rainer Maria Rilke, da passagem do século XIX para o XX, foi objeto de estudo meu na faculdade, quando eu estudava na Alemanha. Enfim, ele foi crítico literário e eu escrevi sobre isso. Crítico literário para sobreviver, para ganhar algum dinheiro, publicando suas resenhas em jornal e tal. E em torno a essas críticas, na época que ele escreveu essas críticas, essas resenhas, ele escreveu também muitas cartas, né? Muitas cartas. Ele escreveu, nessa primeira metade da vida dele, 3 vezes mais, alguém já fez essa conta, 3 vezes mais, eu acho que é isso, do que na segunda metade da vida dele, obviamente, porque a escassez também é um sinal de maturidade, quer dizer, você, né, já não tem mais nem tanto aquela ansiedade de publicar tanto, e também tem o espírito crítico. Alguém o Israel tá comentando aqui sobre a Pantera, maravilhoso, Maravilhoso, como é lindo. É lindo, e Augusto de Campos é assim inacreditável, dá vontade de chorar. Vou até reler essas traduções do Augusto de Campos, do Rainer Maria Rilke, que não por acaso foi meu marido que editou na época. O teu marido que editou Arthur, a Melodia das Coisas? Não, ele editou um livro de poemas de Rilke traduzidos por Augusto de Campos. Ah, sim. A editora Imago, na época em que ele era editor da Imago, Arthur, lá pelos começos dos anos 90. Eu lembrei do Torso Arcaico de Apolo também, que é a tradução do Manuel Bandeira. Isso também. E também tem um poema que vem junto, que vem sempre junto com a edição de Cartas a um Jovem Poeta, a tradução do Paulo Ronay, que também vem com uma tradução da Cecília Meirelles. Isso, exatamente. Mas depois que você concluir isso, Cláudia, só me fala um pouquinho sobre a tradução desse poema das Janelas, que a Mariana leu e que você traduziu do francês, né? Do francês. Eu costumo traduzir sem ter nenhum compromisso com qualquer editora que seja, né? Eu digo que eu costumo traduzir quando eu não estou assim empenhada numa tradução específica, fazendo... Porque eu também tenho outras... também preciso ganhar dinheiro. Então eu traduzo diletantemente e eu costumo dizer que eu traduzo para não ficar burra, né? Então, de vez em quando eu acho um poema, encontro o poema e é uma espécie de exercício, aquela coisa prática e tal, enfim, você quer se empresta aquele desafio, né? Se prontifica para aquele desafio. E esses poemas do Rilke, que ele escreveu alguns poemas em francês, morou na Suíça, né? Por mais tempo, mas também já havia morado na França. Ele, enfim, peguei esses poemas, As Janelas se chamam porque são 3 poemas, cada um deles independente por si, mas cada um se refere a uma janela. Sim, a Mari leu a Mariana leu um. Leu o primeiro. O primeiro, número 1.
E ele é muito bonito também pelo virtuosismo, né, linguístico, muito bonito. Deu um trabalho grande. Eu acho que é meio que assim, é quase como uma matemática. Matemática para mim é uma coisa indecifrável e tal. Então, quando um poema é muito difícil, para mim é uma matemática, porque se eu usar isso ali, né, e você tem que contar os versos, você tem que saber que daqui a pouco vai aparecer aquela rima e como é que você resolve isso e tal, é tão complexo que para mim é uma matemática, às vezes. Mas é uma coisa que, enfim, se fosse matemática mesmo, eu não conseguiria resolver. Como é poesia, eu às vezes consigo. Eu gostei, eu mandei para você esse poema dele, porque eu gostei. Alguém está dizendo aqui, minha filha, matemática é mais fácil que poesia. É porque ela é uma fera em matemática. Não sei Mas acho que é mesmo. Pelo menos traduzir poesia do alemão, traduzir esses autores. Eu não sei que ela puxou, porque nossa, como ela tira 10 em tudo, é monitora de cálculo, não sei como é que ela consegue isso, mas enfim, é muito mais fácil traduzir. E esse poema é lindo, né? Esse poema é lindo, e não é muito conhecido. Se eu não me engano, ele escreveu lá por 1920 e eles só foram publicados depois da morte dele, porque era uma coisa que ele era um projeto que ele tinha de fazer isso aliado a ilustrações, né? E essas ilustrações com uma amiga dele e tal, uma conhecida dele, só aconteceram depois que ele morreu. Uhum. É o que eu sei sobre esses poemas agora, né? Como eu disse para você, ele está muito distante assim do meu horizonte de tradução, porque esse livro que você que uniu a gente, né? A gente se conheceu por conta desse livro, quando você ensinou pela primeira vez ou segunda? Primeira, né? Aquilo lá já era a segunda temporada do Cartas a um Jovem Poeta, que era outra peça também. Era outra peça, que eu voltei, Cláudia, eu queria te dizer isso. Eu voltei mexer com Rilke, que é criar outra peça também. Eu tenho essa mesma sensação, para não ficar burro, sabe? Porque é um desafio tão grande, é um autor tão complexo que mexe tanto com a gente sabe, para voltar a lembrar essas palavras e encenar, que é isso, sabe? É sair completamente do que é confortável, do que é mais fácil, né? Isso. E o Rilke escreve isso eu acho que é a 10ª carta, não, a 9ª das cartas a um jovem poeta, que tem um trecho lá, né? Por que não se agarrar ao difícil, né? Tudo que é vivo se agarra ao difícil. Exatamente. É por aí. Ele escreveu essas cartas com 28 anos, por aí, e era um tom, primeiro o tom, né? E depois o conteúdo era de uma pessoa que hoje teria 50, né? É inacreditável a carga de experiência, né? Ele carregava nele já. Cláudia, eu tenho esse trabalho chato agora de encerrar. Tem 2 minutos aqui para a live. A gente poderia ficar falando mais uma live inteira sobre isso. A gente mal falou de Rilke. A gente até mais para frente, quem sabe, pode até fazer alguma coisa só para falar sobre Rilke. Mas como está acabando... Está ótima a sua... Eu vi a sua peça na segunda-feira. A primeira peça de teatro que eu vi online. Que já é a 4ª temporada, né? Digamos assim. Porque a terceira na biblioteca, Mário de Andrade. E essa é uma versão da 3ª temporada, né? Essa é uma versão dessa... É uma segunda versão, mas já é a 3ª temporada, sim. Exatamente. Mas a gente pode fazer mais uma conversa... A gente pode falar. Eu vou ver se eu consigo deixar essa conversa gravada também no IGTV, porque aí quem quiser assistir. Mas eu senti que a gente podia ter conversado até mais, mas foi ótimo, obrigado. O Israel está pedindo para salvar, eu vou salvar sim. Vou salvar, Israel, vou deixar salvo lá sim. Tá? E a Mari, eu quero ouvir a janela de Mari. Acho que a gente vai gravar esse poema, vai ser ótimo, mano.
Tá, Tá bom? tá bom. Eu vou encerrar aqui para conseguir ter a gravação, senão o Instagram não deixa. Cláudia, Tá bom. obrigado por ter topado. Obrigada a fazer parte. você e assistam a peça do